Justiça brasileira, leia-se Alexandre de Moraes, não conseguiu provar para a Interpol quais crimes o jornalista Alan dos Santos teria cometido para ter o seu nome inserido na chamada difusão vermelha do órgão. É uma coisa horrorosa. Veja aqui, né, a justiça brasileira, leia-se o Alexandre de Moraes, ele que é o STF, ele quer tudo, menos cabelo. Ele, Alexandre de Moraes, né, ele fala justiça, mas é Alexandre de Moraes. A justiça brasileira, leia-se Alexandre de Moraes, não conseguiu provar para a Interpol quais crimes o jornalista Alan dos Santos teria cometido para ter o seu nome inserido na chamada difusão vermelha do órgão. Vocês vão se lembrar que quando rolou a vaza-toga, que o Glenn Greenwald, antes de dizer que já enfrentou muitas pessoas terríveis ao redor do mundo, mas ele nunca sentiu tanto medo quanto do Alexandre de Moraes, uma dessas mensagens era a irritação do juiz de instrução do gabinete do Moraes, o desembargador Ayrton Vieira, que é aquele que mandou usar da criatividade para desmonetizar a Oeste, que é o que fez o Cid desmaiar e que é aquele que foi muito elogiado pelo Alexandre de Moraes em uma das delações do Cid, que vieram à tona na semana passada. Ele disse o seguinte, eu nem vou dizer garantismo, nem semi-garantismo, não existe garantismo, ele é punitivista, o Ayrton Vieira. Então, o Ayrton Vieira se queixava com outro colega que trabalhava com Alexandre de Moraes de que a Interpol não estava cedendo, não estava abaixando a cabeça ao não inserir o Alan dos Santos na lista vermelha, e agora a Interpol se nega porque o Alexandre não conseguiu provar que crime ele teria cometido. Alexandre de Moraes imputa a Alan dos Santos os crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. De acordo com a defesa do jornalista, o pedido para que ele tivesse o nome tirado da lista da Interpol teve aval em outubro do ano passado, mas a informação só veio à tona agora. No ofício enviado a Moraes, a Interpol pediu para que fosse trazida, aspas, uma descrição sucinta e clara das atividades criminosas da pessoa procurada, incluindo a hora e o local da suposta atividade criminosa. Fecho aspas. Tá aí. É mais uma prova de que ele não manda no mundo, de que ele está fazendo perseguição política, porque para a Interpol, diante de um tribunal supremo, uma corte constitucional de um país alegadamente democrático, manda um pedido e a Interpol não conceder, é a prova cabal de que se trata de perseguição política. E vale lembrar que o STF, o STF está sequestrado. Eu acho o STF um órgão essencial à República e à democracia. Mas o que a gente vê aí é o MSTF, é o movimento do STF, que ele está ocupado, as cadeiras estão ocupadas por quem não poderia ocupá-las, não tem título do notável saber jurídico, igual um MST que invade terra. Por que eu estou dizendo isso? Porque já começaram a assumir o tom político. Em primeiro lugar, o Barroso quando diz, derrotamos o bolsonarismo. E agora teve uma entrevista do ministro Flávio Dino, recentemente, ao finado Reinaldo Azevedo, e aquele advogado que trabalha com ele, eu não lembro o nome, Varde, não é Varte, é Varde. Então tá lá, o finado Reinaldo Covarde. Nossa, virou uma cacofonia, me desculpem. Tava lá o finado Reinaldo Azevedo, Covarde, e eles entrevistavam o Flávio Dino. E o que o Flávio Dino disse escancaradamente? Ele disse o seguinte,
O papel do Supremo Tribunal Federal é muito amplo, e de fato é, pela nossa Constituição, que é muito ampla, e o Brasil passou por crises nunca antes vistas. É sempre aquela história, né? É uma exceção. O que me leva sempre à pergunta, ok, se é uma exceção, nós estamos vivendo num estado de direito ou um estado de exceção? Porque se a desculpa é a de exceção, é de exceção, não é de direito. Ou é de exceção ou é de direito. E as exceções que o direito prevê são de direito. Por exemplo, um decreto de estado de sítio é uma exceção que o próprio Estado de Direito prevê. Mas estão chamando a exceção de direito de golpe e a exceção que não é de direito de direito. Olha a loucura. E o Flávio Dino dizia que o STF tem sim esse pendão constitucional político porque ele é um poder. Olha a bobagem que ele falou, doutora Bianca. O STF é um poder, e como poder ele pode atuar de tais e tais maneiras nesses momentos de crise. Mas olha como isso é para enganar analfabetos. Não é o STF não é um poder. O poder é o poder judiciário. Exatamente. O juiz de primeira instância, o meirinho da vara da primeira instância, o oficial de justiça da primeira instância é tão poder judiciário quanto o ministro do STF. E agora, então, os oficiais de justiça vão começar a fazer justiça com as próprias mãos. Se é um poder, isso explica o STF ser um poder. E no meio de uma fala dele tão rebuscada, né, ele fala assim com as mãos, o Flávio Dino sempre, ele vai explicando, mas aí ele rasga uma bobagem dessa e usa como explicação. E tá aí. E agora a Interpol, né, falando, eu não me meto com essa gente, não. E mais um fato acontecendo no mesmo tempo, né? O que o professor Suano trouxe na semana passada, a questão de que, na verdade, a denúncia do Bolsonaro é que foi a reação a algo que já ia ser colocado, que era esse processo contra o Alexandre de Moraes. Eles se antecipam e um dia antes eles lançam a denúncia contra o Bolsonaro para fazer até uma cortina de fumaça, porque olha quantas coisas aconteceram posteriormente, inclusive essa agora da questão da Interpol retirar o nome de Alan dos Santos dessa lista, o que é mais uma derrota para o Alexandre de Moraes, né? Então eles estão sofrendo várias derrotas, uma atrás da outra, no mesmo período de tempo. Isso é muito significativo. E olhe-se lá se daqui a pouco o nome de outras pessoas que podem estar na lista da Interpol aí, saindo Alan dos Santos e entrando outros nomes aí que a gente pode ter surpresa em breve. Daqui a pouco não sei, porque essas ações da Rumble e da Trump Media Corp são cíveis, né? Elas não levam à Interpol. Ô, Pavinato, interessante, né? A Interpol pediu para que fosse apresentada uma descrição sucinta e clara das atividades criminosas da pessoa procurada. Eu fico imaginando... tudo que a denúncia do Boné não tem. Exato. Eu fico imaginando a Interpol lendo os processos de cada um do 8 de janeiro. Acho que eles iam ficar estarrecidos, né? Porque o que não tem naqueles processos são justamente uma descrição sucinta e clara das atividades criminosas cometidas em 8 de janeiro. Exato. E caso o Bolsonaro venha a ser condenado, e vamos supor, né, por hipótese, ele também saísse do país, a Interpol ia pedir uma nota sucinta do crime cometido por Bolsonaro, e o STF também ia ter mesmo uma dificuldade de entregar, né, porque não tem prova de nada. Mas aí só se ele fugir, né? Em hipótese, né, porque ele disse que não foge. Até mesmo se ele se exilar, né, se ele conseguir um asilo político em outro país, né, eles vão declarar como fugitivo, que é aquela coisa, né? Dentro de um país totalitário, todo mundo que não quer abaixar a cabeça para o totalitarismo é um fugitivo, é um traidor, etc. e tal. Um dissidente político. Eu lembrei agora também o ministro Carlos Aires Brito, quando mencionou que não existe um Supremo Congresso Nacional, não existe um Supremo Palácio do Planalto, mas existe um Supremo Tribunal Federal, como se o Supremo Tribunal Federal estivesse acima do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Então, essa é a visão atual do Supremo hoje. Eles se uniram de forma bastante corporativa, construindo uma narrativa de guerra política, quando, né, ele não é mais um tribunal de justiça, ele é um tribunal político de exceção,
por vários motivos, porque julgam pessoas sem competência e atraem outros, por exemplo, o Bolsonaro. Por que eles estão julgando o Bolsonaro? O Bolsonaro não é presidente. O artigo 102 da Constituição traz ali as pessoas que podem ser processadas e julgadas pelo STF. O Bolsonaro não é uma dessas pessoas. É que puseram o Ramalho na denúncia. É por conta... Puseram o Ramagem. Colocaram o Ramagem, ele deram aquela encaixadinha, sabe? É como os réus do 8 de janeiro, por exemplo. Então, tudo eles querem que o Alexandre de Moraes ali concentre ali nas mãos do Supremo e de forma corporativista todas aquelas decisões monocráticas também proferidas pelo Alexandre de Moraes estão sendo chanceladas pelo STF. E chama a atenção os ministros. Todo mundo pergunta e está comentando acerca do silêncio dos ministros André Mendonça e Nunes Marques, já que temos tantos outros que falam sobre tudo, sobre todos os processos, né, que o STF, o Toffoli falou, é um poder moderador, o Carlos Brito falando que o Supremo está acima de todos, o Dino também falando. Então, imagina o peso da bota do Estado se eles já fazem isso com empresas poderosas como Starlink, Rumble, Trump Media. Imagina o peso dessa bota com essas pessoas. Com essas pessoas presas em 8 e 9 de janeiro. Não, morreram lá dentro, estão morrendo, estão deixando morrer. É um massacre. Vamos voltar no Clezão. Deixam morrer. Deixam morrer por quê? Porque eles estão acima da lei. A lei de abuso de autoridade, não tem lá o juiz que deixa de analisar e conceder a liberdade provisória quando é o caso legal, que era o caso do Clezão, comete crime de abuso de autoridade. Agora, o que é o prazo razoável? Deixa de conceder em prazo razoável. A lei fala da revisão da preventiva de 90 em 90 dias. Vamos imaginar que o mais razoável, no caso de doença, seria menos, mas passou 90, passou 180, passou 270, passou 300, só não passou mais porque o Clezão morreu. Aí o PGR e o Toffoli e todos os demais ministros disseram que essa lei não se aplica, porque prazo razoável é indeterminado. Então, ou seja, não existe mais razoável no Brasil, né, professor? Morreu o razoável, morreu a razão. Com todo respeito, eu não sou jurista, não teria condição de fazer uma avaliação aí, mas esse é o problema quando você coloca elementos tão subjetivos dentro de uma lei. A razoabilidade, com todo respeito, a razoabilidade decorre de quê? Da interpretação subjetiva daquele que tem o poder para tomar a decisão. Com todo respeito, onde está a falha? Não tem razoabilidade. O prazo é este. Ponto. Cumpriu, ótimo, não cumpriu, você é preso. Acabou. Posso estar sendo um estúpido, posso estar sendo tosco, grosseiro, mas me parece, essa é a grande questão. Mas quando a gente vê a questão da Interpol, e é isso que trouxe esse debate, olha que coisa curiosa. A Interpol, por favor, doutora, me corrija que ela trabalha com isso, né? A Interpol não é uma entidade que caiu de Marte. A Interpol, ela é composta por profissionais de segurança de todos os países que vão para lá, que são selecionados, que trabalham e seguem uma normatividade, eles seguem um procedimento que está de acordo com os valores que são defendidos. Não é só por tal ou qual país, aquilo que seria o mínimo, acho que é o máximo divisor comum, aquele elemento comum que perpassa todos aqueles que são signatários que têm representantes na Interpol. Por que eu estou dizendo isso? Quando a Interpol fala assim, olha, isso aqui é bobagem, o que está acontecendo? Todos os profissionais de segurança dos países que têm representantes da Interpol estão sabendo que só se produz bobagem aqui no Brasil. A nossa segurança jurídica está sendo jogada no lixo, a credibilidade do país em relação ao cumprimento de tratados está sendo jogado no lixo. Eu posso estar enganado, mas porque todos eles vão informar, está sendo uma bobagem, ao ponto de, isso é uma garantia para o Bolsonaro e é o medo que eu tenho do Bolsonaro ser preso. Porque hoje o Bolsonaro, para eles, morto ou vivo, continua sendo um mito. Então, é melhor matar. E vamos ver quanto tempo isso demora. Não estou dizendo que eles vão matar, estou dizendo que podem prender e o Bolsonaro ter algum problema, ficar doente lá e não receber tratamento adequado. É o medo que eu tenho. Então, nesse caso, se o Bolsonaro sai do Brasil e pede o asilo em qualquer lugar,
Todos os países que têm representantes na Interpol vão conversar com seus profissionais, porque isso não é uma coisa de Marte. As pessoas conversam entre si. E na hora que estão conversando, vai dizer, aquilo lá é uma ditadura, só fazem bobagem, os violentos são aqueles que tomaram a decisão e estão acusando o Bolsonaro de ser criminoso. Por qual razão? Toda pessoa que chega, que pede asilo, qual é, afinal de contas, o argumento do governo do país dele? Ele é um criminoso comum. Foi assim que aconteceu com o Roger Pinto Molina lá na Bolívia. Por que ele não podia? O que a Bolívia dizia? Não, ele é um criminoso comum envolvido em corrupção. O que o Pinto Molina denunciou? Ele denunciou, olha aqui, toda a equipe, ou grande parte da equipe do Evo Morales, participa do tráfico de drogas. Aí mandaram prisão para ele ia morrer na cadeia, ele fugiu e ficou asilado dentro da Embaixada Brasileira. Ficou mais de 1 ano e depois fugiu para o Brasil. Ora, vão receber, então o Bolsonaro vai ter esse asilo. Por qual razão? Por causa exatamente desses elementos aqui. A Interpol olhou e disse, tecnicamente, eu tenho até vergonha de imaginar como é que essas pessoas passaram no vestibular. Porque não é possível. Ou o cara é incompetente, ou ele é intencionalmente um criminoso e um mau caráter. Porque ou ele faz isso porque ele não sabe o que está fazendo, ou ele faz isso porque, em saber, ele quer fazer a coisa errada. Posso estar enganado, é tudo suposição. Isso não existe no Brasil, pelo amor de Deus, ministro. Não acontece, estou criando um dos mundos possíveis da lógica, que não se aplica ao Brasil. Mas um Molina perto do Moraes é Pinto. O Molina perto do Moraes é Pinto. Olha, meus queridos, então primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela... A setinha da pipa do vovô que se esforça, você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.